Tá frio. Parece que cada vez que eu apareço aqui tá mais frio. Bom dia, pessoal. Meu nome é Nathalie e bem-vindos à parte 3 da nossa série, onde nós estamos contando toda a história de Marble Hornets. Do início ao fim, eu achei que ia dar pra fazer em 2 partes, eu estava errada. Aí eu achei que ia dar pra fazer em 4 partes, eu também estava errada. Vai dar pra fazer em 6 partes? Não sei. Bom, onde a gente parou, a gente tava vendo as fitas do Jay dos últimos 7 meses. O Jay desapareceu durante 7 meses e aí acordou em um hotel e ele não lembrava de nada do que tinha acontecido. Vamos tentar ver se a gente consegue ver todas essas fitas nesse episódio, mas eu acho que não. Eu já fiz o roteiro, eu sei que não. Então, onde a gente parou, ele tinha ido encontrar o Alex e ele estava dormindo no próprio carro, o Jay. Ele foi até o Parque Rosewood, onde ele teve seu primeiro encontro com o operador. Foi a primeira vez que ele viu o operador cara a cara, o Jay. No próximo vídeo, a gente tem o Alex indo até o parque procurar o Jay. É uma fita filmada pelo Alex. A gente sabe agora que dentro desse cofre não tinha só fitas gravadas pelo Jay, mas também tinha fitas gravadas pelo Alex. O operador responde ao vídeo do Jay com "Did you see me? I saw you." E aí no vídeo seguinte a gente vê não só que o Alex foi até lá encontrar o Jay naquele dia, mas também que um homem encapuzado pegou a câmera do Jay depois que ele se encontrou com o operador e aí ele derrubou a câmera. E aí um homem de capuz, que os fãs começam a chamar de Hoodie, pega essa câmera, leva até o carro do Jay e deixa lá pra ele. Assim, uma gentileza. Fez uma gentileza. E aí o Alex encontrou o Jay assustado, encostado numa árvore, parecendo uma criança. Coitado, realmente assim, ele ficou traumatizado nesse dia. That thing. A gente também descobre, eles conversam e o Jay diz que não consegue voltar lá naquele dia, ele tá traumatizado realmente, assim, ele ficou muito assustado com o operador. E a gente descobre que eles estavam procurando pela Amy. A Amy, no caso, é a... Não sei se ela era namorada do Alex ou só amiga do Alex. So when did this happen? Essa é a Amy. Eles estavam procurando por ela porque aparentemente ela desapareceu no dia que aquele vídeo foi filmado. A Amy... Que susto! Caiu a garrafa d'água. O operador responde a esse vídeo com "Years wasted. You've done nothing. So much more than time has been taken." No vídeo seguinte, o Jay e o Alex vão até a casa onde aquele vídeo foi filmado, que é a casa da Amy, não a casa do Alex, onde a Amy mora com uma colega de quarto. Essa colega de quarto da Amy era a Jessica. Hey Jessica, it's Alex. A Jessica, que estava com o Jay naquele hotel. A gente não sabe por que ela estava no quarto ao lado do Jay naquele hotel e como ela se envolveu na história, por enquanto, mas ela era a colega de quarto da Amy. O Alex vai sozinho até o parque e é atacado pelo operador, porém se levanta e vai em direção a ele. Ele enfrenta o operador. E até agora a gente não sabe bem o que isso significa. Se ele realmente estava cansado de fugir e resolveu enfrentar o operador, ou se ele estava se rendendo. Mas agora a gente sabe que o Alex sobrevive aos ataques do operador. O Jay sente que pode ser morto, ele tem muito medo do operador, mas o Alex aparentemente ele é imune ou alguma coisa assim. Depois disso, o Alex voltou pra casa e ligou pra Jessica. Ele disse pra Jessica que encontrou a Amy e que está tudo bem. O que é mentira. É mentira. Ele mentiu pra Jessica dizendo que está tudo bem com a Amy. Ele entra em transe e cria uns desenhos. A gente eu já devia ter mencionado isso, mas eu achei que dava pra entender, mas eu vou falar melhor porque talvez algumas pessoas não lembrem ou talvez fique difícil de entender. Algumas dessas pessoas, principalmente o Tim, que é o mascarado, que a gente vê várias vezes, uma pessoa de máscara com os olhos desenhados de preto e etc. É o Tim, e ele é muito afetado pelo operador, no sentido que ele vira um zumbi. Ele vira
um soldado, assim. Ele entra em transe, quase num momento de sonambulismo, e ele faz o que o operador manda ele fazer. E aqui, nesse momento, a gente vê que o Alex também pode estar nesse mesmo estado. Porém, o Alex, quando está nesse estado, ele escreve mensagens, ele deixa coisas escritas em papéis, e ele também passa muito tempo olhando no espelho e olhando pela distância. Todas as pessoas que são afetadas pelo operador têm um sintoma em comum, que é a tosse, e muitas vezes até tossir sangue. Aparentemente o operador afeta muito os pulmões das pessoas. Mas uma coisa interessante que eu também queria mencionar é que nesse vídeo o Alex desenha 3 pequenos símbolos aqui. Ele desenha 3 pequenos e um grande. E muitas pessoas concordam que é um sinal pra gente entender que tem o operador, que é o símbolo grande, e tem 3 seguidores. O Tim, o homem encapuzado, que a gente chama de Huri, então eu vou chamar ele de Huri de agora em diante. Quando eu disser Huri, vocês sabem que eu tô falando do homem encapuzado. E uma terceira pessoa, que a gente não sabe quem é, até agora essa pessoa não apareceu. O Alex entra nesse estado de transe, coloca a câmera pra filmar o quarto dele, ele vai dormir, o operador aparece e ele some da cama. E ninguém sabe onde ele vai nesse momento. A próxima fita é de 3 meses depois do primeiro encontro dos dois. O Jay dá isso pra gente ter uma referência de quanto tempo se passa, porque nos vídeos em si a gente não tem nenhuma noção de quanto tempo passa. Então ele fala que faz 3 meses desde que ele teve o primeiro encontro com o Alex. O Alex está em casa e ele percebe que está sendo observado. Então ele corre atrás do homem que estava observando a casa dele. E esse homem é o Huri. E o Huri leva ele até uma armadilha, sabe? O Huri finge que está fugindo dele, quando na verdade está levando o Alex até uma armadilha. Lá, ele é atacado pelo Huri e pelo Tim. E o Tim está manco, comprovando que realmente a perna do Tim foi quebrada pelo Alex naquele ataque anterior. Eu realmente espero que vocês tenham prestado atenção em tudo que eu falei nos últimos episódios, porque se você não prestou atenção, tudo que eu tô falando agora pode ser uma baboseira. Então, o Tim e o Huri atacam o Alex, e o Tim tenta fazer a mesma coisa que o Alex fez com ele naquele dia. Ele tenta enforcar o Alex e depois ele pega uma pedra. A gente não sabe se ele vai matar, ele coloca a pedra do lado da cabeça do Alex, então parece que ele vai literalmente matar o Alex, mas eles são interrompidos por alguém ou alguma coisa e saem correndo e fogem correndo. E no vídeo seguinte, nós vemos o Jay invadindo a casa do Alex e a gente percebe que o Jay já não confia no Alex, porque realmente não dá pra confiar nele. Ele tenta roubar uma fita, mas aí ele se esconde no armário e tenta sair de fininho, mas o Alex pega ele, encontra ele. Porém, o Jay vê o operador na janela, do lado de fora da janela. Agora que eu falei isso, eu fiquei com medo da minha janela ali atrás, sendo que a cortina tá fechada. E aí o operador aparece atrás do Alex e o Jay foge. Correndo, ele morre de medo do operador, ele está traumatizado, coitado dele, ele sai correndo e deixa o Alex pra trás. E no fim do vídeo, ele menciona que o Alex não parecia assustado, não parecia incomodado com a presença do operador e não parecia estar tentando fugir. O operador responde com: "The twins, do you know what they did? I saw it." The twins, ele tá se referindo ao Huri e ao Tim de máscara. Uma hora depois de sair correndo, fugindo da casa do Alex, os dois se encontram novamente, o Jay e o Alex, e eles discutem, porque o Jay tem muitas perguntas e o Alex não quer contar nada pra ele, e os dois estão muito bravos um com o outro, porque
Nenhum dos dois tá ajudando ali. You think you're making such a huge difference? Yeah, I do. Well, you can do it by yourself. Jay consegue o telefone da Jessica e vai embora. Ele liga pra ela no dia seguinte. Jessica. E conversa com ela e ela fala que o Alex disse pra ela que tava tudo bem e que ele tinha encontrado a Amy e que tava tudo certo, que ela não precisava se preocupar. O Jay falou que isso não é verdade, que eles ainda estavam procurando pela Amy. Peraí que eu recebi uma mensagem. A Jessica, é claro, fica preocupada com o que tá acontecendo. Ela achava que tava tudo bem e agora já não tá tudo bem de novo. E o Jay fala pra ela que vai tentar descobrir o que tá acontecendo e vai tentar conversar com ela e tudo mais. E no fim desse vídeo ele fala que se arrepende de ter envolvido ela na história, se arrepende de ter telefonado pra ela naquele dia, porque a gente já vai descobrir, se não nesse vídeo, no próximo, o porquê dela. Basicamente, o Alex, quando tinha dito pra ela que tava tudo bem, era pra protegê-la. Era pra que ela não se envolvesse com essa história e não se envolvesse com o operador. Mas aí o Jay foi lá e colocou ela de novo na história. E agora ele se arrepende, porque ele percebeu o que ele fez. Ele percebeu que ele pegou uma pessoa inocente que não tinha nada a ver e acabou envolvendo ela nesse rolo. Depois disso a gente descobre também que o Jay estava basicamente seguindo o Alex naquela época também. Ele não confiava no Alex, então ele perseguia o Alex o tempo todo. Ele percebeu que o Alex estava sempre com uma câmera amarrada no peito. Estava sempre indo ao parque Rosswood fazer algo que ele não sabe o que. Ele não tinha coragem de entrar na mata por causa do que aconteceu com o operador, o Jay, mas eventualmente ele tomou coragem e foi atrás do Alex. Ele procura o Alex e o encontra na frente de um túnel. Esse túnel parece ser o mesmo de um vídeo que a gente viu lá, um dos primeiros vídeos que o Jay encontrou quando acordou no hotel e não lembrava de nada. Ele vê o Alex nesse túnel e pensa que o Alex viu que ele tava lá, mas na verdade não. Ele só pensou assim que estava sendo observado, mas ele não percebeu que era o Jay. Mas mesmo assim o Jay se assusta e sai correndo porque trauma. O homem tá traumatizado, ele tá com medo mesmo. O operador responde esse vídeo com "Be silence, this is the best part". E ele tá certo. Galera, ele tá certo, porque aí a gente descobre o que o Alex fez naquele dia. O que ele fez? Depois que o Jay o viu, o Alex ficou um tempo sentado lá na frente daquele túnel. Ele só achava que estava sendo observado, nada demais. E aí ele foi abordado por um homem qualquer. Esse homem era literalmente um homem qualquer, um homem desconhecido, que viu uma pessoa sentada na frente de um túnel e pensou: será que esse homem precisa de ajuda? Será que ele tá doente? O Alex o ataca. O Alex enforca esse homem e mata esse homem com uma pedra. E ele não sabia quem era esse homem, ninguém sabia quem era esse homem. Mas a gente tem uma pequena possibilidade, uma pequena teoria de que ele achou que fosse o Jay e queria matá-lo. E o Jay também tem essa teoria. Porque antes de... o homem fala, né? Oi, cara, tá tudo bem? E aí o Alex fala: eu te disse pra não me seguir mais. E a única pessoa pra quem ele disse isso recentemente, que a gente saiba, foi o Jay. Depois do Alex matar esse homem, ele meio que sai da área, do espaço onde o homem tá. E aí o operador aparece e o homem some. Nunca existiu. Fico muito brava que a gente ainda não sabe o que é o operador. E eu tô com muito medo de chegar ao fim e a gente não souber exatamente o que é o operador. Tipo, o que ele é. Por que ele tá catando o corpo das pessoas que o Alex mata por aí? É isso que eu quero entender. O Alex volta pro carro dele e liga pro Jay e pede pra eles se encontrarem, tipo, logo. O Jay, é claro, na época não sabia do que o Alex tinha feito, então ele concorda e eles se encontram. Depois de andar por muito tempo no mato com o Alex,
andaram muito tempo no mato. Só isso que eles fizeram. O Jay fala que tá ficando tarde e que ele precisa voltar. E aí o Alex fala, ok. Ele fala, ok. Na próxima vez, traz a Jessica. O Jay, quando vai embora, depois desse encontro com o Alex, ele vê o Tim de máscara correndo túnel adentro. Hey! Aquele túnel lá mesmo, ele vê o Tim correndo túnel adentro. Porém, ele meio que tá fora de forma, ele corre um pouquinho e fica cansado, então ele para e precisa parar pra respirar. Ele senta na frente do túnel até anoitecer, mas o Tim nunca aparece. E aí o vídeo termina e o Jay diz que não lembra do que aconteceu depois. A gente não vê o Jay saindo do Parque Rosewood nesse vídeo, mas a fita seguinte já é dia. E o Jay invade a casa do Alex de novo. Ele pega aquela fita e ele finalmente consegue aquela fita. A fita que ele tentou roubar antes, mas aí o Alex pegou ele, o operador apareceu, eles fugiram, nanana. Ele consegue pegar aquela fita e ele sai correndo. Ele marca essa fita com os números 56, 42. Eu não sei se esses números têm alguma... se tem alguma importância nesses números em específico, ou se são só marcações que ele fez só por causa dessa fita. Tipo, a única importância desses números é a fita. Eu não sei. Então eu resolvi dizer, é 5642. E aí no vídeo seguinte nós descobrimos o que tem nessa fita. É uma fita de 2006. E pra quem não lembra, foi em 2006 que o Alex, o Jay, o Tim, o Brian, o Seth, a Sarah, toda essa gente se juntou pra tentar fazer um filme. O filme que se chamava Marble Hornets, que é o que dá o título dessa série. Nesse vídeo, o Alex está com o Brian e eles estão gravando diferentes cenas pro filme. O Alex comenta que esteve lá no dia anterior com o Seth e que naquele dia o Seth não estava se sentindo muito bem e por isso ele não estava lá com os dois. E aí a gente percebe que aquele lugar onde eles estão indo é uma casa abandonada, é um prédio abandonado. And I were out here yesterday. Onde aconteceu o vídeo que nós vimos antes. É o vídeo onde eu mencionei o Seth. O Alex, no fim, fala que o Seth se foi. Esse vídeo que nós estamos vendo agora foi gravado um dia depois desse encontro com o Seth. Eu espero mesmo que dê pra entender o que eu tô falando, porque tem muitas partes da história que vão ser assim, quebradas, e eu vou ter que explicar como elas se encaixam. Nessa fita, então, o Alex leva o Brian até um prédio abandonado, onde eles filmam algumas cenas. Desculpa se eu fiquei um pouco rouca de repente. O Brian tem uma crise de tosse, o operador aparece e a câmera cai no chão. Minutos depois, o Brian pega a câmera e sai procurando pelo Alex, achando que o Alex sumiu. E ele acha assim que o Alex se perdeu, talvez, no prédio, porque é um prédio cheio de corredores. Where are you? De qualquer jeito, ele tá lá procurando pelo Alex e ele encontra o Tim jogado no chão, no canto de uma sala, morrendo. Tipo, ele tá encostado, assim, ele tá encolhido, ele tá, assim, sofrendo, ele tá sofrendo. Tim? Tim! É isso que o Tim faz na série toda, ele sofre. Esse é o papel dele, sofrer. Mas depois de se assustar em ver o Tim ali todo machucado, o Brian é atacado também. Ele deixa a câmera cair e a gente vê ele desmaiado, sendo arrastado pra algum lugar. E a gente não sabe pra onde. Depois disso, o Alex pega a câmera e sai do prédio, sozinho, calmamente. O Jay acha que o Alex matou o Brian e que pretende fazer a mesma coisa com ele. Basicamente, aqui a teoria é: o Alex quer matar o Jay, o Alex quer matar todo mundo. Agora a teoria é essa, mas a gente ainda não entende o porquê, a gente não entende por que deles estarem sendo controlados, ou
perseguidos pelo operador. A gente não entende nada disso ainda, mas é aqui que eu vou terminar esse episódio. Esse eu tenho certeza que ficou mais longo. Muito obrigado por assistir. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mistérios, casos criminais e jogos de realidade alternativa, se inscreve no meu canal. Eu tenho vídeo 5 dias por semana e eu tento contar esse tipo de história. Histórias interessantes, histórias assustadoras, histórias reais, às vezes. Essa não, essa é fictícia, mas histórias reais às vezes. Muito obrigada por assistir e eu vejo vocês amanhã pra parte 4, ok? Tchau!